A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, né? Segundo dia da semana, estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer a Deus por tudo. O alimento que Ele colocou na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, tudo nós damos graça. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, tudo por nos sustentar, né, Elcio? Nos dar sabedoria. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer. Amém, irmãos? Vamos juntos louvar o Senhor. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos. Que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, seja conosco nessa semana que está começando hoje, a semana produtiva, nos protegendo, nos guiando em todas as dificuldades, tirando de nós todo embaraço, tudo que nos prende. Não deixa, Pai, o inimigo escarnecer de nós e nem um de seus filhos. Entre com providência sobre a nossa vida, das nossas famílias, nossos filhos, netos, irmãos, sobrinhos, enfim. Todas as pessoas que nós colocamos na sua mão, o Senhor entra com providência. E nós sabemos que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. E colocamos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento que nós estamos aqui, Pai, dispostos a ler, compreender a sua palavra, propagar a sua palavra, como a sua palavra mesmo nos diz, para ide em todo mundo, para toda criatura, anunciar o seu evangelho, a sua palavra, que o Senhor esteja conosco, com o teu Espírito Santo nos ajudando, nos ensinando a compreender essa palavra com a sabedoria do alto. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Entra na nossa mente, que essa palavra venha a ser ouvida e ela desça para o nosso coração e cresça como uma semente boa em terra fértil, Pai, e frutifique, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que nós possamos ter a ousadia de propagar a sua palavra com o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Bom dia, Edna, bom dia, Paulo, Pai do Senhor que Deus Jesus. abençoe. Louvando a Deus, E ontem no culto foi pregado uma palavra muito bonita, muito linda, e o pastor falou alguma coisa sobre Esdras. Esdras foi um homem, irmãos, contemporâneo de Neemias. Sim. Esdras ajudou a reconstrução do muro das muralhas de Jericó. Esdras, ele veio do cativeiro também, e quando o povo estava preso na Babilônia, estava cativo por 70 anos, e Esdras, ele volta da Babilônia. Ele volta da Babilônia, irmãos, e ele pediu para o rei, para ele ir. E ele tinha muita gente, um tesouro incalculável, muito dinheiro. E o povo dele que estava lá, e ele pediu, é claro, autorização. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aí ele vai falar assim, ó, então, versículo... perdão, irmãos. Esdras, capítulo 8. Tem uma lista de nomes de pessoas, eu não vou ler todas as pessoas, que voltaram da Babilônia com Esdras. Então tem uma lista enorme aqui, né? Príncipes para o ministério de levitas. Aí tem muito, 220. Foi uma turma, uma caravana imensa de pessoas. Aí ele vai falar, então, no versículo 21 do capítulo 8, vai falar assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e por toda a nossa fazenda. Essa fazenda é tudo que eles levavam. Eles estavam levando muito ouro, muita riqueza, muita coisa. Naquele tempo tinha muitos salteadores, bandidos no meio do caminho e era perigoso. E por que ele não pediu para o rei, Senhor, me dá uma legião de guarda para nos guardar nessa caminhada? O rei daria, mas por que ele não pediu? A explicação está aqui, ó.
porque eu me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, olha aqui, olha isso, a mão do Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, eu separei 12 dos maiorais dos sacerdotes Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e passei-lhes prata, ouro, e os vasos, e os que eram oferta para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram o rei, e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. Bom, olha aqui. Posso falar só um pouquinho, Elcio? Pode falar. Quando ele falou com o rei, ele falou que ele tinha um Deus todo-poderoso, né? Que os guardava. Para quem então vai pedir guarda, né, gente? Então, por isso que ele vai falar, eu me envergonhei de pedir. Como que eu vou pedir um exército para me acompanhar se eu falei que eu tenho um Deus que pode todas as coisas? E hoje Deus vem falar através dessa palavra para mim, para você hoje, assim, ó. Se você confia verdadeiramente em mim, faça como Esdras, né? Coloca na minha mão, se coloca na minha mão. Faça um jejum, oração, mas se coloca na minha mão. Se realmente, né? Dá licença só um pouquinho, vou pegar uma caneta vermelha. Aqui, pode ser essa. Se realmente você confia no Deus que a gente serve, então entrega tudo na mão dele. O Esdras foi tão sábio, eu falei, que lindo, né? Porque se ele fosse lá pedir para o rei um exército, o rei ia falar, e o Deus que você serve? Não serve de nada? Você não falou que esse Deus é o Deus que te guarda, que te protege? Irmãos, a gente tem que viver aquilo que a gente fala, né, Ana? A gente tem que viver na presença, né, entregando tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. E eu creio que o nosso Deus, ele pode infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou desejamos. Muito mais. Então confia no Senhor, as tuas coisas, a tua vida. Entrega tudo na mão dele. Se for necessário, se for uma coisa muito difícil, jejue, faça oração, né? Porque o Deus, ele ouve as nossas orações. E se for para o nosso bem, ele fará. Tá bom? Aleluia. Deixa eu falar um pouquinho. Então, irmãos, era isso aqui. Esdras, ele era uma pessoa muito considerada. O rei Atarxerxes, ele enviava Esdras, no capítulo 7, a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Então ele era como um emissário, ele era uma pessoa de confiança. Sabe essas pessoas tipo Daniel, assim? Existe, mesmo no cativeiro. Faz a diferença. Mesmo você tendo preso. Alguns que me vêm na memória, eu não sei nem onde está, se você me perguntar. Mas se perguntar e alguém duvidar, eu busco e esclareço. Mas da minha memória, eu vou puxar. Daniel, José. Sim, são pessoas que mesmo... Então são pessoas que mesmo... Aquela menina que não tem nem nome. Oxalá o meu Senhor buscasse um profeta, ele seria curado da lepra. Uma empregada cativa, uma escrava, né, que deveria não, que ninguém deve, poderia estar com tanto ódio no coração por ser escravo, ser tirado da sua terra, da sua família, mas não, estava servindo ali com tranquilidade, com amor. Oxalá o meu Senhor soubesse que na minha terra tem um profeta, se ele procurasse ele seria curado. Então, isso aí é pessoas boas. Eva, bom dia, Pai do Senhor Jesus, uma abençoada semana para vocês. Então, irmãos, esse Esdras era um homem de extrema confiança. Lê aí, bem. E se você continuar... Lê o 22. Ele foi pedir. Então, eles tinham muita riqueza, muito ouro.
E todas essas caminhadas, quando as pessoas iam, no caso aqui, só para vocês lembrar, eu vou explicar. Quando Davi foi buscar a arca, quantas 1000 pessoas foram? Vamos. E levaram tesouro. Esse aqui, ele tinha, consagrando então 12 dos maiorais sacerdotes, Serebias, Asabias, com eles 12 dos seus irmãos, pesei-lhes prata e ouro, e os vasos que eram a oferta da casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e toda Israel que ali se achou, e eu pesei em suas mãos 650 talentos de prata, em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro, e de 1000 dáricos de 2 vasos do bom metal lustroso, tão desejável quanto o ouro. Então, irmãos, só para você ter uma ideia, só os vasos tão desejáveis quanto o ouro, é um metal nobre, eu não sei o nome, mas tipo níquel, alguma coisa assim, que brilha, tão desejáveis quanto o ouro. Até para nós hoje, só se a gente pegar só os vasos que estava carregando aquilo lá, a gente já ficava rico. Então eles tinham muita riqueza, levando muita coisa, e tinha muito ouro, muito ladrão, muito salteador na estrada. Antigamente sempre teve, né? Desde o início do mundo. Hoje tem menos que no passado. Que no passado não tinha lei, era a lei da espada, da força, né? Olho por olho e dente por dente. Mas geralmente quem era saqueado era morto. Então, irmãos, ele poderia ter pedido soldados, mas olha aqui, que no 22 ele vai falar, eu vou ler de novo. Mas eu me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então, bom dia, você e o João, que Deus abençoe. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Pásima. Então, se eu falo isso para o rei, depois como que eu vou pedir auxílio? E ele ia falar: ué, cadê o seu Deus? Então me envergonhei, puseram toda a confiança e foram bem sucedidos, é claro, porque Deus era com eles, né? É muito lindo. E quando as pessoas consagram essas pessoas antigamente para fazer uma determinada coisa, a pessoa passa a vida ali. Olha o que está falando. Artaxerxes, né, o rei, envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Que lindo, lá no capítulo 7. Muito lindo então, isso. Se vocês verem algumas coisas, no passado teve gente ruim, mas também teve algumas pessoas boas e que ajudaram, que era a favor. Depois disso daqui, o tanto de pessoa, dai-lhes consagrados, sois o Senhor. E sagrados são esses vasos, como também a prata e o ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus dos vossos pais. Era muito dinheiro. Vigiai, pois, guardai-os até que os passeis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos príncipes, dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos vasos, para o trazerem a Jerusalém, a casa do Senhor. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a boa mão do nosso Senhor estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Glória a Deus. E viemos e repousamos ali 3 dias. Mas a boa mão do Senhor, irmão, por quê? Porque Deus guarda, Deus ele sabe todas as coisas, quando as pessoas, sabe o que é bonito, sério, quando a gente vê? Quando Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 10, lá no capítulo 10 do Daniel, no 9 e no 10, que quando Daniel se preparou para fazer um jejum
dobrou o joelho, o anjo apareceu para Daniel e falou assim, ó, desde o primeiro dia que você se propôs, na hora que ele dobrou o joelho, ele falou, eu vou fazer um jejum nesse sentido, que você se propôs, a palavra vai falar, Deus já me enviou, e eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Quem que é? Por Satanás no meio do caminho, e precisou de Miguel, e ele resistiu, e precisou de Miguel vir e me ajudar, e eu aqui estou. Você vê que ficou 15 dias lá lutando com o demônio, impedindo que um anjo viesse. Por isso que eu falo para a gente não subestimar a força do inimigo nas forças espirituais, porque elas existem, e elas são muito poderosas. E no início da nossa conversão, eu via muitas pessoas falando assim, eu piso na cabeça dele, eu faço isso, eu faço aquilo. Não faça isso. Eles são expulsos pela fé, mas como a palavra diz, nem Miguel ousou. Ele falou, o Senhor Deus te repreenda, porque no momento que Satanás foi expulso, foi precipitado na terra com seus 1/3 de anjos. Eles são anjos e eles são muito mais fortes que nós. E eles têm todo um trabalho para toda uma hierarquia, uma coisa muito organizada, não é de qualquer jeito. Por isso. Não tem aqueles desenhos animados, aqueles filmes, não, que demônio, não sei o que, os caras vão lá e tipo, corta a cabeça de um. Não é assim que funciona. Irmãos, ele existe, eles são ao derredor. Mas para isso, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, ele não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. Se realmente nós andarmos sem abrir brechas, né? O que é abrir brechas? Andar no pecado, é cometendo pecado, sabendo que é pecado. Sabendo que é. Porque nós somos pecadores. Ah, vocês não são pecadores? Nós somos pecadores. Cometemos pecado aleatório, irmão, sem querer. Muitas vezes a gente fala, nossa, na hora a gente se arrepende e fala, perdão, Senhor, eu não devia ter feito isso. Mas a gente não vive num pecado, sabendo que eu estou no pecado e continuo no pecado. E daí? Vou viver no pecado, ninguém está vendo? A gente não pode fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente está abrindo brecha para o inimigo, Satanás, entrar na nossa vida. Porque ele está ao derredor, bramando como um leão, para nos destruir. Principalmente nós que servimos a Deus Todo-Poderoso. Por isso nós temos que fazer como Esdras, que ele fala assim, pedimos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa família, caminho direitos para nós, né? Olha que lindo, diante da tua face, Deus, nós te pedimos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, quer dizer, para tudo que a gente tem, a gente pede caminho direito. Então, nós temos que andar verdadeiramente na presença do Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor, entregar, porque o inimigo, ele é verdadeiro, ele existe. Mas também o sangue de Jesus já foi derramado na cruz por cada um de nós. Não vou falar que ele tem poder, mas muita força. Ele tem força, mas não tem sobre nós, né? Então, nós temos que ficar, atento, não subestima, não duvida e não faz graça com ele. E não deixa a brecha aberta para ele fazer graça e escarnecer de você e da sua família. Porque ele sabe aonde que ele vai entrar e aonde que ele vai mexer. Entra na presença, né? Amém? Hoje à noite, não esqueça que eu vou ter uma live às 18 horas, que sexta-feira eu não fiz por outras coisas. Depois à noite eu falo que as pessoas são outras pessoas. Sexta-feira não deu o que fazer. Bom, amém? Então era essa palavra. Quando a pessoa coloca confiança toda no Deus Todo-Poderoso, não tem porquê, como ele falou. Eu me envergonhei de pedir um exército de cavaleiros, porque eu falei, meu Deus, ele cuida de nós. Verdade. Então, irmãos, a palavra é essa. A gente tem que e hoje à noite, fé, né? Eu vou falar sobre vou continuar, mas não vou falar também do livro de Esdras, mas alguma coisa que eu quero falar sobre
a mixigenação de raças, porque esse povo foi para lá. E aí, irmãos, é claro, eu estou num lugar, vamos supor que eu saio daqui, eu sou novo, jovem. Aí casou com as mulheres etéreas. Começaram a casar, não, com todo o povo, não tem problema. O problema não é eu casar, nossa, aquela mulher ali é uma, vamos colocar assim, eu vou para a Indonésia, e lá tem muitas indonésias lindas, não, gente, bonitas. Pior é servir eu vou Deus casar, deles, exatamente, né? O problema não é eu casar com ela, o problema é você servir o Deus que é fazer serve. igual Salomão, teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. E o problema é ele se você trouxer, se contaminar, né, com a cultura delas. Se você trouxer, vamos supor, os homens lá casassem e trouxessem as mulheres para o Deus que eles servem, o nosso Deus Todo-Poderoso, seria lindo, né? Maravilhoso. Mas foi exatamente, né, ao contrário. Mas foi ao contrário, irmãos. As mulheres levaram eles, os israelitas, para servir o Deus delas, né? Olha só, né? Então é isso aqui, ó. Isso daí que não pode. Olha, né, o o exemplo. Vou dar só um exemplo aqui, não tá, depois é capítulo 9 que eu vou pregar à tarde, vou deixar minha Bíblia até aberta aqui. Eu vou lá para a Indonésia, aí eu caso. Acho uma moça linda lá, caso com ela. Ai, amor, eu sou budista. Aí eu começo a prestar culto ao Buda, junto com ela. Dá nada não. Esse é o problema. Olha só, Raabe, ela servia a outros deuses. Mas no momento que ela encontrou o Deus de Israel, ela saiu da terra dela, salvou a família dela e foi servir ao Deus de Israel. Aí sim, irmãos, né? O Deus verdadeiro na presença desse Deus Todo-Poderoso. E quantas pessoas que a gente viu aqui que começou a servir a Deus, andar na presença do Senhor. E a gente tem que pensar nisso, louvar a Deus, orar para que os filhos da gente possam encontrar pessoas de Deus, né? Eu oro todos os dias para que Deus toque na minha neta, no meu neto, pedindo para que eles possam encontrar verdadeiramente homens de Deus, mulheres de Deus, para servir. A pessoa se deixa, né, Célia? Se deixa contaminar, e é o que a gente vê muito, isso. E é muito mais fácil o que está embaixo te puxar baixo do que você puxar ele para cima, né? Verdade. Houve ocasiões que eu falei isso para minha neta, falei, cuidado, não, eu vou converter, falei, não vai, é mais fácil ele te derrubar do que você puxar ele para cima. E é verdade, irmãos. Tá? Então, já aconteceu e acontece todos os dias, né? E aqui ele faz uma oração. Esdras, ele soube que muitos israelitas se casaram com mulheres etéias e faz uma oração e uma confissão a Deus. Não etéias. Além do casamento, as abominações dos cananeus, heteus, perizeus, jebuseus. O que aconteceu? Mas daí no fim eu vi, que bonito. Amonitas, moabitas, egípcios, mas deixa amorreus, isso de noite, né? Deixa para tarde. Deixa para de tarde. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. No Brasil, aconteceu igual. Quando você olha brasileiro, eu morei em São Paulo, eu já viajei pelo Brasil todo quase, eu e a Célia, a gente vê a mixigenação de raças, é tudo diferente. Você vai ver um pequeno, um grande, um moreno, um baixinho, um preto, um do olho esticado, um do cabelinho liso, um do olho verde e tal. É uma mistura de raça. Miscigenação. Não tem problema misturar raça. O problema é que a idolatria entrou por aí. Entendeu? Essa mixigenação de raça, ela houve também uma idolatria, porque tudo é permissivo. Então não tem nada não. E aí hoje a gente paga um preço por causa disso. E até amigos, viu? Querendo seguir amigos, cuidado. Para seguir amigos que não servem ao Deus verdadeiro, o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Às vezes fala, vamos ali comigo, você vai ver. Não tem nada não. Você fala, vou com ele, vou converter ele. Cuidado, irmãos. Cuidado. Às vezes ele que te converte pro lado de lá.
tira você da presença do Deus Todo-Poderoso e te coloca nos braços de Satanás. Amém? Cuidado com isso. Irmãos, então para terminar nossa live, nossa falação, quero terminar com Salmos 93, que ele vai falar sobre o poder e a majestade do reino de Deus. Vai falar assim, ó: o Senhor reina e está vestido de majestade. Olha. O Senhor se revestiu e se cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então, e tu és desde a eternidade. Os rios levantaram ao Senhor, os rios levantaram o seu ruído, os rios levantaram as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que todo o ruído das grandes águas e das grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém. Roseli, bom dia. Graças nós te damos, Pai, nesse momento que nós estamos encerrando a nossa live. Nós queremos entregar aos irmãos que pediram oração, os irmãos que estão precisando do emprego, os irmãos que estão precisando de uma cura. Né, Roseli? Entra com providência na vida deles, estão precisando de uma aposentadoria. Por acaso, o anjo falou, e por acaso tem alguma coisa, olha o que o anjo falou, impossível para Deus? Ou alguma coisa muito custosa para Deus? E Lucas, o anjo, fala para Maria, porque tudo é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. E nós colocamos esses irmãos na mão de Deus todo. Quero colocar a Maria Stephanie, né? Ô irmãos, orar por ela, uma menina de 15 anos com borderline. É difícil, né? A gente tá orando, pedindo para que Deus Todo-Poderoso toque, cure a Claudete, Aparecida de Pada, com AVC, tá entubada. O Arthur, infecção, 12 anos, nós estamos orando por ele. O seu Antônio, essas pessoas são lá de Guariba, nós estamos orando. O Claudemir de Almeida, Ângela, Carlos Alves, Jaqueline, Samuel, Alex, Nara, Tatiane, Cauê, Renata, Pastor Anice, o Ocimar, o Fernando, né, que perdeu os movimentos, a Jéssica, que está entubada, o Marilda, tumor na cabeça, Mário Oliveira, o menininho, Maria Emília, Tatiane, Zilda, Hermes, Fabiano, Giovana, Hugo, Jéssica, Lorena, Ofélia, Raquel, Zé Carlos, Bruno, tudo na presença do Deus Todo-Poderoso. Cada nome, irmãos. Em nome de pedindo Jesus. Que Deus abençoe, toque, né, Roseli? Que Deus cure, liberte, possa abrir portas de emprego também, Senhor. Aposentadoria, Pai. Toca cada um. Cada pedido que foi colocado nesse caderninho de oração, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, poderosa. Nós confiamos em Ti, não temos outro Deus fora de Ti. Tudo entregamos a Maria Flávia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nete. Amém. Orando pela Irmãos, Maria e é assim, todas as pessoas, né, que pediram oração desse caderno, tem o tanto Senhor nome conhece, aqui. e Deus conhece tudo, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós colocamos toda a nossa confiança, todos esses irmãos na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, amém. Vocês tenham um bom dia, abençoado, feliz, uma semana maravilhosa. Linda, maravilhosa, do na amor presença de Deus. desse Deus Todo-Poderoso. E eu vou falar a bênção apostólica. Não esqueça que à tarde tem live. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Fiquem com Deus, fiquem na paz, Deus abençoe. Eva, um abraço, Edna e Paulo, Eva e João, Ana e Antônio, Roseli, que Deus abençoe vocês grandemente. Tenham um dia abençoado, viu? Que Deus Chuva abençoe todo o pessoal. Não esqueça que dia 13, olha, Chá dia 13, mulheres. falta 2 semaninhas. Chá das mulheres. Estamos todos convidados. Todas as mulheres na nossa igreja, Donai, Roseli, Sim. Aparece lá Vai ser às um 16 horas, todas as irmãs, Edna, Dona Ana. Sempre é uma festa, E uma bênção, vai ser né? muito bom. Sempre Amém? É muito lindo. Fique na paz do Senhor. Chuva de bênção. Amém, amém.